Paz e graça. Quando a pessoa está debaixo do sangue de Jesus Cristo, ela se arrepende e recebe o Espírito Santo. E com o Espírito Santo habitando nessa pessoa, ela se arrepende e muda. A graça de Deus muda a pessoa. Se não existir a mudança, significa que a pessoa não recebeu a graça salvadora e não está debaixo do sangue de Jesus Cristo. Quando estamos sob o sangue de Cristo, há mudanças. As pessoas salvas pelo sangue buscam a santificação, largam os vícios e apresentam os sinais de conversão. Mas a justificação é obra de Jesus Cristo. Ele pagou pelos pecados e salvou muitas pessoas. Aqueles que são salvos pelo sangue derramado na cruz recebem o Espírito Santo e recebem a fé que é dada por Deus. Efésios capítulo 2. Vejam os versículos 8 e 9. Toda obra de salvação é feita por Jesus Cristo. No versículo 1, Ele nos deu vida, enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Versículo 6, Ele nos ressuscitou e Ele nos faz assentar nos lugares celestiais. Cristo nos traz para o reino de Deus. Nos versículos 8 e 9, Ele derrama graça, Ele nos dá a fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus. No versículo 9, diz que não é pelas nossas obras, para que não nos achamos que somos bons, para que não nos gloriemos. Todo o processo de salvação é planejado e executado por Deus. Versículo 10, depois de salvo, através do sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue derramado na cruz, esse sangue que nos purifica dos pecados e nos salva, nos justifica, nos purifica. Depois disso, só depois de sermos justificados, nós nos tornamos parecidos com Jesus Cristo. Somos como que criados em Cristo Jesus para as boas obras. Tudo isso é preparado por Deus. Ele que faz todo esse processo em nós. Veja no versículo 13. Estamos falando de Efésios 2. Mas agora em Cristo Jesus, nós que antes estávamos longe, agora pelo sangue de Cristo, estamos perto de Deus. Pelo sangue de Cristo, nós que éramos inimigos de Deus e filhos da sua ira, versículo 2 e 3, agora pelo sangue derramado, pela graça, nos tornamos filhos de Deus. Versículo 16 diz que somos reconciliados com Deus através da cruz. No 19, nós nos tornamos santos e passamos a fazer parte da família de Deus. O último versículo do capítulo, o versículo 22, diz que somos edificados e o Espírito Santo passa a morar em nós. Quando isso acontece, nós largamos os vícios, o adultério, as falsas doutrinas, e praticamos boas obras. O Espírito Santo nos leva a fazer isso, ele nos leva a buscar a santidade. Mas nós não fazemos essas coisas para sermos salvos. Nós largamos os vícios, buscamos a santidade e fazemos boas obras porque nós já fomos salvos por Cristo. Já fomos salvos pelo sangue de Cristo, lá na cruz do Calvário. Quando ele morreu, ele pagou pelos nossos pecados.
E os salvos, somente os salvos, são transformados aos poucos, crescendo um pouco a cada dia, de glória em glória, e se tornando mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Crescendo e amadurecendo. Isso é santificação. A salvação é um ato de Jesus Cristo. A sua morte na cruz, um ato único. O Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Ele morreu pelos nossos pecados e ali nós fomos salvos. Pelo sangue derramado que pagou os nossos pecados. A santificação é diferente. Ela é um processo onde nós melhoramos a cada dia. Nós mudamos aos poucos, fazendo boas obras, pregamos a palavra, aprendemos e ensinamos o Evangelho, congregamos e amamos os irmãos, mas só os que já são salvos buscam a santificação. O ímpio está morto nos seus delitos e pecados, e o morto não sente, não reage, não tem poder de buscar a Deus. Só aqueles que são salvos por Cristo é que podem buscar a Deus. O ímpio é inimigo de Deus, filho da ira de Deus. Quando a pessoa é salva, não por suas obras, não por seu mérito, mas pelo mérito de Cristo, pelo sacrifício de Cristo na cruz, ela se converte, ela muda e ela passa a ser filho de Deus e buscar o Pai. Concluindo, se a pessoa não se arrepende e não muda, não existe conversão. Conversão é mudança. Se não muda, é porque não houve conversão. Existem pessoas que participam da igreja, vão aos cultos, andam com a Bíblia na mão, até conhecem a palavra, mas não têm a palavra nos seus corações, não se converteram de verdade. Há crentes aí com 32 anos de cristianismo e não são convertidos, não são filhos de Deus. Há pessoas que se convertem e têm dificuldades para deixar as práticas antigas. Há outros que se convertem e são convertidos e são transformados bem rápido. Mas todos esses processos, o tempo e as mudanças são feitos pelo Espírito Santo. Às vezes é difícil compreender o trabalhar do Senhor. Então, devemos buscar a Deus em oração, aprender a palavra e adorar com o coração limpo. Orar pela salvação das pessoas, confiar e esperar em Deus. Amém?